A revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, conhecida como Lei de Zoneamento, está sendo feita agora pela Câmara Municipal de São Paulo. E se você quiser se inteirar de todo esse debate, vem comigo no Câmara Reportagem de hoje. PDE. Durante o primeiro semestre, você deve ter ouvido quase o tempo todo sobre a revisão do PDE, o Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Só que na Câmara, por exemplo, foram mais de 50 audiências públicas para discutir o planejamento da cidade, sem contar fóruns, reuniões de comissões e os debates no plenário. E nessa altura, você deve ter percebido que o processo ainda não acabou. Pelo contrário, está rolando uma fase tão importante na discussão dos rumos da cidade quanto foi a revisão do PDE. Eu estou falando da nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, conhecida como Lei de Zoneamento. A lei que é chamada Lei de Zoneamento, que é esse nome que você disse que é a LPUS, que é a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, ela procura regrar a ocupação das construções da cidade a partir da política de desenvolvimento urbano definida pelo Plano Diretor. O Plano Diretor é a primeira lei, a que regra diretrizes para a ocupação dos prédios na cidade, onde pode fazer prédio mais alto, onde não pode, onde que tem questão ambiental, onde, quer dizer, dá diretrizes, mas não fala onde. A lei de zoneamento é importante porque na lei de zoneamento ela define onde que tudo isso está acontecendo. Bom, nós temos uma nova legislação do Plano Diretor da cidade que foi revisado aqui na Câmara e é uma lei sancionada desde julho agora de 2023. E obrigatoriamente nós devemos revisar a lei de zoneamento porque é a prática de tudo que nós demos de diretrizes no Plano Diretor. Então é agora que vai acontecer, que nós devemos determinar o que poderá ocorrer em cada uma das quadras da cidade. Como é que deverá ser o tipo de construção, o que pode e o que não pode funcionar nesse tipo de construção. Então agora é a prática de tudo que nós previmos na legislação do Plano Diretor, que é agora vigente, atualizado em 2023. Então a gente está falando como que a gente ocupa o solo. Então a gente está falando que a gente vai pegar o mapa da cidade de São Paulo, é isso que é um grande instrumento de zoneamento, e vai lá quadra a quadra. Isso aqui é uma zona exclusivamente residencial, essa aqui é uma zona de proteção ambiental, essa aqui é uma zona mista, por exemplo, porque a gente quer estimular uma série de usos, essa aqui é uma zona de estruturação urbana, que são os eixos, eu quero adensar mais. Então é nesse nível de concretude que o zoneamento opera os usos e também os parâmetros construtivos. Então, são leis complementares, né? Mas que então a gente tem uma correspondência entre elas. O zoneamento precisa seguir o plano diretor e como a gente acabou de aprovar um plano diretor no final de junho, início de julho desse ano, esse zoneamento tem então que fazer referência às alterações que foram aprovadas aqui na Câmara. Então, resumindo, a Lei de Zoneamento é o conjunto de normas e regras que define os tipos de atividades que podem ser instaladas nas diferentes regiões de um município. E ela é um desdobramento da revisão do PDE, proposta pelo Executivo e encaminhada à Câmara em outubro através do projeto de Lei 586 de 2023. Por si só, ela já tem uma importância enorme, só que ela tem mais camadas e particularidades. Só que em São Paulo, a gente tem, não é só em São Paulo, mas em São Paulo isso é de uma maneira muito radical, que o zoneamento passa a ser o principal instrumento de planejamento. Eu fiz o meu doutorado em 1996 e que eu peguei como se construiu o zoneamento em São Paulo, que foi aprovado o zoneamento geral pela primeira vez em 1972, né? E na minha tese eu mostro, né, o que eu digo é que o zoneamento tinha ocupado o lugar do plano. Porque realmente, né, se você perceber, né, se a gente historicamente for ver, ganha um protagonismo incomensurável, né? Então tudo parece que se resolve na cidade através do zoneamento. A gente, pela primeira vez, né, colocou uma série de decisões importantes que estavam no plano diretor
para a lei de zoneamento. E uma das grandes decisões que esse plano aprovado tomou foi a possibilidade de aumentar essa área. Só que não dizia simplesmente vamos aumentar e está feito. Dizia a lei de zoneamento vai poder aumentar até o limite, por exemplo, de 700 metros de raio, né, no entorno das estações de metrô em trem, né, ou também até 600 metros no caso das linhas de ônibus. Então, deslocou a competência, deslocou a arena para a lei de zoneamento e por isso, então, tem uma espécie de revival aí para quem está acompanhando a discussão, do tipo, bom, mas não tinha acabado? A gente não tinha decidido isso no plano diretor? E a resposta é não, porque a redação fez justamente isso. Então, o zoneamento já é um instrumento super debatido, porque ganha concretude, essa quadra entra, essa quadra não entra, muda o parâmetro dessa, e ainda tem essa decisão de fundo super grande, super importante para a cidade, colocada para a discussão do zoneamento também. Justamente por isso, há um enorme esforço da Câmara, encabeçado pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, para engajar a população em mais essa importante etapa do planejamento do futuro da cidade de São Paulo. Porque quanto mais a população estiver ciente e inteirada das propostas do zoneamento, melhor vai ser a nossa cidade. Agora que você foi apresentado de forma macro a revisão da lei de zoneamento, podemos nos próximos blocos nos aprofundar em aspectos importantes desse processo. Não percam! Olá, eu, Felipe Palma, convido você a acompanhar o Câmara Reportagem toda sexta às 14h. Um programa com grandes matérias sobre temas relevantes para a cidade de São Paulo. Aponte o seu celular para o QR Code e se inscreva na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Um dos principais pontos da revisão da lei de zoneamento é a expansão dos eixos de estruturação urbana. Mas você sabe o que isso significa e como te impacta? Vem comigo agora que eu te explico. Nós já falamos sobre o que é o zoneamento e a importância dele para a cidade como um todo. Mas agora vamos nos aprofundar um pouco mais e entender como essa revisão da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo impacta diretamente o seu dia a dia nas mais diferentes localidades da cidade. Por exemplo, um dos focos da revisão da lei de zoneamento é impulsionar o desenvolvimento da cidade de São Paulo de forma abrangente, criando várias centralidades ou centros em diferentes pontos do município. O objetivo é aproximar o trabalho, emprego e melhorar a qualidade de vida do cidadão. A cidade de São Paulo não deve ser uma cidade monocêntrica. Não é que tem um centro lá na Sé e tudo vai para lá. Acabou essa visão. Houve esses desenhos lá atrás, isso é técnica de urbanismo. Hoje a gente sabe que a cidade tem que ser policêntrica. Tem que ter um centro importante lá no caminho da Zona Leste, tem que ter um centro importante perto da Zona Sul, tem que ter um centro importante no Norte, no Oeste e no centro. Na Sé também tem que continuar o centro ali. Mas por que isso? Para a gente não sobrecarregar infraestrutura, senão todo mundo tem que ir para o mesmo lugar. Senão toda a infraestrutura tem que estar aqui. Você tem que aliviar essa demanda. As pessoas ficam, às vezes, 3 horas no trânsito para chegar num hospital, numa escola, no trabalho e tal. Então, o zoneamento procura balancear essas questões. E de que forma a revisão do zoneamento busca equalizar esse cenário? Especificamente em relação às novas centralidades, é dando atenção às ZCs, Zonas de Centralidade, e ZCOR, Zonas Corredor. Quem explica isso melhor é o Marco Calejo, repórter da Rede Câmara. No zoneamento da capital paulista existe a Zona de Centralidade, a ZC. Normalmente, ela está nos principais eixos dos bairros e abriga os centros comerciais. Nestes locais também são permitidos imóveis residenciais. Na Zona Sul, ali na região do Ipiranga, próximo ao Terminal Sacomã e ao Clube Atlético Ipiranga, temos um exemplo de Zona de Centralidade. Também vale destacar que existe uma subdivisão da Zona de Centralidade, que é a Zona de Centralidade Ambiental, localizada na chamada Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental.
Dentro dos agrupamentos de qualificação urbana, temos a ZCOR, que significa Zona Corredor. Nestas áreas prevalecem as atividades comerciais, mas elas devem respeitar os moradores vizinhos. Existem 3 tipos de zona corredor. Uma que permite empresas de pequeno porte, outra com atividades de médio porte e, por fim, uma para instalações maiores. Para a ZCOR, podemos destacar áreas das avenidas Indianópolis e Europa, na zona sul da capital, além dos Jardins e da Avenida Rebouças, na zona oeste. Essa proposta de revisão da lei de zoneamento está diretamente ligada a um ponto de muita discussão e polêmica na revisão do PDE, a expansão da área de abrangência das ZEUs, Zonas Eixo de Estruturação e Transformação Urbana. Entre os agrupamentos de qualificação urbana da cidade de São Paulo está a ZEU, a Zona Eixo de Estruturação Urbana. Estes perímetros ficam próximos ao sistema de transporte público coletivo. A ZEU tem como característica mesclar os usos, ou seja, neste zoneamento há imóveis residenciais e não residenciais. A Zona Eixo de Estruturação Urbana apresenta alto adensamento populacional e construtivo. Um exemplo de ZEU é o eixo do metrô Tucuruvi, em Santana, zona norte da cidade. Mas por que essa expansão gerou polêmica? Esses eixos de estruturação urbana viraram uma zona tipo que vale para qualquer lugar da cidade, independente da geografia, independente da população que está lá, independente do padrão de ocupação desses lugares, independente das carências, ou maiores ou menores desses lugares. E não é por acaso que a maior parte dos investimentos está sendo feito nas áreas mais valorizadas. Mas tem uma coisa inédita nesse processo que está sendo chamado de verticalização, que pela primeira vez na história de São Paulo é tão generalizado. Ainda que a gente construa mais perto das áreas de transporte, a gente está falando de um tipo de construção que a gente não corrigiu lá no plano diretor, que ela vai ser, né, com apartamentos ainda maiores, porque a cota parte foi aumentada, né, então tem a potencialidade de construir apartamentos ainda maiores nos eixos, com vagas de garagem financiadas com dinheiro público. Então, para além do quanto a gente constrói, a qualidade do que a gente constrói é importante. Mas é isso que está em jogo. Então, eu acho que o que a gente consegue ver aqui, pelo menos na minuta da Prefeitura, não sei se a Câmara vai corrigir essa rota, é um descasamento dessas preocupações, que são preocupações importantíssimas para a cidade, como o meio ambiente, mudanças climáticas, ou mesmo espaços de cultura, espaços públicos e tudo mais. São muitas possibilidades que nós temos, não só de expansão dos eixos, que foi uma das grandes polêmicas que foi dada no plano diretor, mas principalmente as preservações e o tipo de controle que nós poderemos fazer em cada um dos zoneamentos da cidade. Então a nossa ideia é pensar a cidade de tudo que não deu certo, tanto do plano diretor, que foi o de 2014, como também da lei de uso e ocupação, que é a lei de zoneamento. Então nós tivemos 9 anos na parte do plano diretor e agora, desses 7 anos praticamente, da lei do uso e ocupação, a lei de zoneamento. Então tudo que não deu certo na prática dessas legislações, nós iremos revisar agora, da mesma forma como fizemos no plano diretor, agora chegou a hora do zoneamento. Nós ainda vamos falar mais sobre os eixos de estruturação e transformação urbana, porque eles são um ponto central da política de construção de moradias aqui na cidade de São Paulo. Continue aqui. Olá, eu, Felipe Palma, convido você a acompanhar o Câmara Reportagem toda sexta às 14h. Um programa com grandes matérias sobre temas relevantes para a cidade de São Paulo. Aponte o seu celular para o QR Code e se inscreva na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Os eixos de transformação urbana vão impactar diretamente na oferta de moradias na cidade de São Paulo. E você vai saber agora como esse processo vai acontecer.
Como vimos, a revisão da lei de zoneamento é um processo importante, pois busca colocar em prática as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Estratégico à realidade da cidade. Isso implica enxergar o município além dos mapas e entender os nuances e particularidades existentes. O solo da cidade não é uma folha de papel. Não é chegar lá e falar, aqui vai ser... Não é um joguinho, é terreno de verdade, é alguém que tem que andar daqui para lá, uma nascente que nasceu naquele terreno ali, é um bem tombado que está a colar. Então, isso que a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento estudou bastante com os nossos técnicos, nós temos um grande número de técnicos trabalhando nisso lá, para saber aonde essa mudança que houve em 14 e foi revista em 23, pode acontecer sem criar problemas ambientais, sem criar problemas de patrimônio e, ao mesmo tempo, dando a possibilidade para que a cidade continue se desenvolvendo, as construções continuem a acontecer. Entendendo esse contexto, um dos principais problemas enfrentados pelas grandes capitais mundo afora é o déficit habitacional. Esse problema é decorrente tanto da alta demanda por moradias, devido ao aumento populacional ou à imigração, quanto pelo aumento da população em situação de rua, causado por diferentes fatores socioeconômicos. E São Paulo, como uma metrópole, sofre com os mesmos problemas. Para enfrentar esse cenário, a revisão do Plano Diretor Estratégico aumentou as áreas de influência das ZEUs, Zonas Eixo de Estruturação e Transformação Urbana, possibilitando a construção de diferentes empreendimentos nessas localidades. Em especial, houve um incentivo para habitações de interesse social, voltadas à população de menor renda. A revisão da Lei de Zoneamento vem concretizar essas ações, com o objetivo de fazer com que a parcela da população beneficiada consiga morar em locais mais centrais, com melhor infraestrutura e próximos do transporte público. Uma das grandes marcas do Plano Diretor de 2014 foi a questão da habitação de interesse social. Mas, infelizmente, em 9 anos de vigência, não se concretizou aquilo que foi pensado em 2014. Mas, infelizmente, como não deu certo, nós demos ainda mais incentivos para a produção de habitação de interesse social. E eu acredito que com todos esses incentivos dados no plano diretor e agora com a prática que nós iremos colocar no zoneamento, tudo isso será melhorado potencialmente. Então, nós iremos fazer aqui também, na revisão do zoneamento, todos os incentivos à produção de habitação de interesse social, além de compatibilizar também com diversos programas, principalmente aqui do município, no programa Pode Entrar, que é a oferta de muitas habitações de interesse social para a população que mais precisa. Se, por um lado, a expansão dos eixos consolidada na revisão da Lei de Zoneamento tem o potencial de transformar profundamente sua área de abrangência, promovendo o desenvolvimento local, por outro, esse crescimento urbanístico traz preocupações. Os empreendimentos que construíam microapartamentos ou estúdios licenciavam esses estúdios como não residencial, ou seja, é para hospedagem. Depois, se a pessoa que comprasse quisesse usar para hospedagem ou não, era outra história, mas no licenciamento estava lá indicado como não residencial. O que acontecia? Então, você tinha lá apartamentos, vamos dizer, de 80 metros quadrados e apartamentos pequenos que, em tese, era para ser para compartilhamento numa plataforma para gerar lucro de investimento, mas não necessariamente precisaria usar esse uso. Mas o empreendedor estava licenciando um empreendimento que era residencial e não residencial. E aí ganhava incentivo, porque é uso misto. E daí o que a gente estava vendo não necessariamente esses usos estavam indo para não residencial. Então, uma das coisas importantes que essa minuta faz não é possível obter incentivo de uso misto se você fizer um microapartamento em tese para hospedagem com apartamentos residenciais. O mundo vive uma mudança climática e todo o planejamento das cidades deve levar em conta o meio ambiente. E na revisão da Lei de Zoneamento não é diferente. E no próximo bloco você vai saber como. Olá, eu, Felipe Palma, convido você a acompanhar o Câmara Reportagem toda sexta às 2 da tarde.
um programa com grandes matérias sobre temas relevantes para a cidade de São Paulo. Aponte o seu celular para o QR Code e se inscreva na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Crescimento urbano e modernidade devem andar juntos com proteção ao meio ambiente, para que o desenvolvimento seja sustentável. E a revisão da lei de zoneamento leva esse aspecto em conta. Qualquer discussão sobre os rumos da cidade, crescimento urbano, novas centralidades ou mesmo habitação não pode ser feita sem levar em consideração a preservação do meio ambiente. O desenvolvimento sustentável deve pautar o debate, ainda mais num momento no qual as mudanças climáticas já estão impactando o dia a dia das pessoas. Uma discussão urgente. E a lei de zoneamento, que está em revisão agora, possui diversos mecanismos para trabalhar essa questão, em especial as ZEPANs, Zonas Especiais de Preservação Ambiental. O meio ambiente da capital paulista conta com espaços de ZEPAN, Zona Especial de Proteção Ambiental. Fazem parte deste zoneamento áreas remanescentes de Mata Atlântica, de vegetação nativa, terrenos com alto índice de permeabilidade e com existência de nascentes. Com foco na preservação e proteção do meio ambiente, existem zonas especiais de proteção ambiental, por exemplo, nas regiões de Parelheiros, Boi-Mirim, Cidade Ademar e Capela do Socorro. Nestes territórios estão importantes reservatórios de água, como as represas Guarapiranga e Billings. E quando analisamos na prática qual o impacto da criação das ZEPANs na cidade, podemos enxergar a importância dessas áreas e o porquê de sua preservação. É como se, olhando a cidade toda, se protegesse todos os remanescentes de vegetação que tenham alguma importância. E veja, às vezes ela está numa encosta, às vezes ela está na margem de rio, nas mais diversas situações. E que se ela fosse suprimida, quando ela está na encosta, ela pode deixar a encosta mais suscetível ao escorregamento. Se ela está na margem do rio, ela absorve a água, mas quando o rio volta ao normal, ela se mantém. Então, tem essas funções que eu chamaria um serviço ambiental que ela faz para a cidade, porque ela tem muitos benefícios. Tanto que na elaboração do Plano Diretor Estratégico de 2002 e na sua consolidação, através do zoneamento da época, foram pensadas redes de proteção ambiental que se ligariam por toda a cidade. Esse conceito nasceu, já é mundial, mas no Plano Diretor de São Paulo em 2002, quando a gente pensou em como fazer um esforço de integrar os grandes massas de áreas verdes que tem no norte, Cantareira, no sul, próximo à Serra do Mar, e leste-oeste, o que tiver, e fazer e dentro do miolo da área que é urbanizada. Isso acontece também, muitas vezes, junto com os rios. Então, isso forma uma rede. A gente cria o mesmo conceito de ter uma rede que é para os carros, outra rede que é para o transporte das pessoas. Essa é uma rede para proteção do ambiente dentro da cidade. E aí ela une mata, parques, grandes vegetações pequenas e pode também acoplar em coisas que o homem faz, arborização, plantios, para criar esse corredor, enriquecer. Aí você cria essa malha, tem até um mapa, né, do plano diretor que a gente chama de rede hídrica ambiental. Assim, entendendo o papel e a importância das ZEPANs e de todas as outras classificações presentes no zoneamento para a proteção ambiental, e enxergando os impactos que as mudanças climáticas têm na nossa vida, quais seriam as maiores dificuldades para a consolidação dos mecanismos de preservação ambiental na cidade? O parque é uma área pública. A ZEPAN, não necessariamente. Em geral, ela é uma área privada, porque é uma área onde está a vegetação. Não interessa se ela é pública ou privada. E aí a dificuldade já vem daí, porque se o proprietário só tem uma visão de aproveitamento imobiliário, etc., ele quer ver se ele consegue reduzir, suprimir essa vegetação. Isso faz muito mal para a cidade, porque a cidade precisa respirar. É como se ela tivesse uma série de áreas onde a água pode penetrar no solo
onde melhora o clima. Então, manter esses remanescentes significa melhorar a qualidade do ambiente urbano, mas a maior dificuldade é essa. E justamente por entender a importância da proteção ambiental para o futuro da cidade de São Paulo, que a revisão da Lei de Zoneamento se preocupa em consolidar as ZEPANs e aumentar os cuidados com as áreas verdes. Nós iremos preservar tudo o que for necessário e possível, mas também pensar num desenvolvimento sustentável de toda a cidade. É isso que nós estamos buscando já nas tratativas com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, também a nossa busca em ter um diálogo com a CETESB para que a gente possa compatibilizar também a legislação ambiental estadual junto também com a municipal, para pensar no funcionamento de cada um dos locais da cidade para que ele seja compatível com essas legislações, que é muito importante não só para o morador, mas também para o empreendedor que às vezes tem a licença da prefeitura e não tem da CETESB, ou ao contrário também. Então nós iremos trabalhar também para essa compatibilização e dar mais segurança para que o empreendedor ele possa empreender na cidade com todos os respeitos às legislações ambientais, para ter mais tranquilidade também e mais qualidade de vida para todo o cidadão da cidade. Assim, por mais que seja uma revisão, não uma nova lei, a Lei de Zoneamento que sairá da Câmara de São Paulo impactará o futuro próximo e também o distante, seja por reorganizar a forma de crescimento da cidade, tanto em moradia quanto em emprego, ou por ressignificar o entendimento da importância da preservação ambiental para o futuro. Um futuro que se espera ser socialmente mais justo, com oportunidades e que traga qualidade de vida para a população.